Bom, bom dia pessoal. Eu tentei fazer esse vídeo ontem, mas não deu muito certo. Então, espero que dessa vez funcione e que vocês consigam ter uma melhor experiência do que tiveram ontem no momento que a gente teve a nossa aula. Bom, pessoal, essa aula, na verdade não é uma aula, eu quero só fazer uma breve revisão do que a gente viu ontem para aqueles que não conseguiram assistir direito. Então, eu pretendo gastar no máximo 20 minutos resumindo aquilo que a gente viu ontem na aula, tá? Bom, pessoal, então só para retomar um pouco o que a gente viu na aula anterior, né? Não na aula de ontem. Nós começamos a ver, a gente viu um histórico, né, do que aconteceu na ecologia de comunidades. E de fato não existe um marco, digamos assim, para a origem dessa disciplina, né? O que a gente pode dizer é que desde os primeiros naturalistas, né, uh, antes do século XIX, a gente já tinha pessoas interessadas e instigadas assim, e curiosas, né, para saber por que a Terra tinha tantas espécies ou por que certos locais da Terra tinham certas espécies. Então, a gente pega, por exemplo, o Darwin, Van Humboldt, vários outros naturalistas. Eles viajavam pelo mundo e já perceberam naquela época que tinha muito mais espécies em certos locais do planeta do que em outros, né? Então, só para resumir, né, a história da ecologia de comunidades, né, ela começou lá com aqueles primeiros naturalistas, né, e vai até os dias de hoje, claro. Então, essa história da ecologia de comunidades, né, apesar dela ter mudado ao longo do tempo, ela não terminou ainda, né? Na verdade, hoje provavelmente nós temos mais pesquisas científicas e mais descobertas nessa área do que em qualquer outro momento anterior. Então é uma área que está em constante modificação e ela está evoluindo bem rápido, né? Especialmente no sentido de sumarizar tudo que foi, todos os debates e tudo que foi descoberto nesse período anterior. A gente pode dizer assim que teve uma mudança mais radical, digamos assim, na ecologia de comunidades a partir da década de 50, mais ou menos, onde a gente começou a ter uma busca maior por alguns mecanismos de estruturação das comunidades. E isso foi possível, né, a partir de desenvolvimento de alguns modelos e tal. E isso foi possível especialmente com a ideia, o conceito de nicho, né, desenvolvido por um cara chamado Hutchinson, e depois bastante explorado e avançado nesse conceito por um aluno dele que é o Robert MacArthur, tá, que, digamos assim, colocou essa ideia de nicho de uma forma que pudesse ser trabalhada matematicamente, né? Bom, uh, e aí desde então surgiram várias linhas de pesquisa, né? E essas linhas especialmente focaram por muito tempo, né, em como que certos processos, interações especialmente entre espécies, estavam organizando as comunidades. Então, se a gente pegar assim, na década de 70, 80, 90, a gente vai ver muitos estudos, por exemplo, investigando como que a competição estava moldando a diversidade de espécies, por exemplo, em locais. Mas, como a gente vai ver, né, competição é um processo, pode ser um processo bem importante, mas existem outros processos bem importantes também para estruturar as comunidades, tá? Bom, tá? Então isso era só o que a gente viu na primeira aula. O que a gente viu na última aula foi basicamente uma ideia conceitual que surgiu bem recentemente de tentar
sumarizar todos os processos que organizam a diversidade de espécies ou que causam diferença na diversidade de espécies, por exemplo, de um local para o outro, sumarizar todos esses processos, que são múltiplos, né, em 4 processos fundamentais. Tá? Bom, como é que a gente entende quais são esses processos, né, e o que causam diversidade de espécies no mundo? Né? Bom, vamos começar pensando então de onde surgem as espécies em última instância, né? Então vamos pensar no nosso planeta Terra, tá? E vou desenhar aqui América do Sul. Tá? Bom, em última instância, de onde é que vêm as espécies que a gente tem no planeta, né? De onde é que surgem tantas espécies? Né? Eu não estou falando aqui da origem da vida na Terra. Estou falando aqui de onde é que vem a grande parte das espécies. Qual é o processo biológico que gera espécies no planeta? Bom, certamente o processo mais importante, né, o único talvez que adicione espécies no planeta Terra, seja um processo chamado especiação, né? Então, é claro que a especiação ela não vem de fora do planeta, mas ela está acontecendo em todas as partes e principalmente em grandes escalas espaciais. Então, claro que, por exemplo, a separação dos continentes foi uma fonte que isolou muitas populações e fez que populações em diferentes continentes divergissem e eventualmente se tornassem novas espécies. Então, processos nessa escala, não precisam ser necessariamente nessa escala, e nem funcionar dessa forma, mas muitas vezes espécies surgem dessa forma, né? O surgimento de barreiras como montanhas, e tem várias outras formas de especiação. A forma específica como a especiação ocorre não é o foco aqui, mas de uma forma ou de outra, né, esse processo chamado especiação é o que adiciona espécies no planeta. Então nós vamos classificar assim, os processos em processos que adicionam e processos que reduzem a diversidade de espécies. Né? Então eu vou colocar um mais aqui no lado só para deixar bem claro que esse é um processo que adiciona espécies. Bom, esse processo, né, adiciona espécies, mas é claro que o planeta ele não é infinito, então a gente não pode ter especiação gerando espécies para sempre. Então é claro que eventualmente nós vamos ter processos que não deixam que a especiação acumule espécies infinitamente, então a gente vai ter perda de espécies também. Tá? Essa perda de espécies acontece através de um processo chamado extinção, só que as extinções, diferentemente da especiação, que é um processo que acontece biológico, a extinção por si só ela decorre de processos biológicos, ela não é um processo em si. Apesar de muitos modelos evolutivos terem um parâmetro chamado extinção, esse processo os processos que causam extinção, a extinção não acontece, não é um processo biológico, né? Então uma espécie ela não está fadada a ser extinta porque chegou a hora dela ser extinta ou por qualquer outra coisa, né? Então a extinção é um processo que é algo que decorre de outros processos, como a gente já vai ver daqui a pouquinho. Tá? Se a gente alcançou um número carrying capacity, digamos assim, de espécies no planeta, o máximo de espécies, isso é debatido ainda, né? Aparentemente nós ainda temos potencial para adicionar mais espécies no planeta, mas de qualquer forma a gente não vai adicionar infinitamente espécies no planeta, e especialmente num local mais restrito. Tá? Bom, beleza, então vamos imaginar que a especiação é um processo que adiciona espécies e cria um grupo, um conjunto de espécies nesse planeta, né? A questão é saber como que essas espécies vão parar em uma pequena região. Vamos imaginar uma ilha na costa brasileira, ou
pode ser um fragmento de floresta lá dentro do continente, tanto faz, né? Bom, então, claro, na ecologia de comunidades nós estamos interessados em saber o que causa os padrões globais de diversidade de espécies. Então, por exemplo, por que tem mais espécies nos trópicos, e a gente vai ver isso logo, tá? Mas hoje vamos deixar essa discussão à parte um pouco, tá? Então, além de estar interessado em saber por que tem tantas espécies no planeta, de onde é que elas vieram, nós também estamos interessados em saber por que, por exemplo, um fragmento de floresta, uma ilha, tem mais espécies do que outro, né? A gente sabe que existem grandes diferenças no número de espécies e na identidade das espécies de um local para o outro. Por exemplo, um fragmento de floresta grande e um pequeno, uma ilha isolada ou uma ilha próxima do continente. Tá? Bom, a gente poderia dizer, a especiação está gerando espécies nesses locais. Sim, isso é possível, né? E de fato a gente tem especiação in situ em ilhas oceânicas, por exemplo. A gente pode ter especiação e isso fazer, né, com que várias espécies surjam ali. Um exemplo clássico, por exemplo, é em Galápagos, né? A diversificação que ocorreu dentro de Galápagos nos tentilhões de Darwin, né? E claro que isso pode acontecer. Mas numa escala espacial relativamente pequena, esse processo, numa área pequena do planeta, esse processo ele é relativamente menos influente do que um outro processo que causa a entrada de espécies, né? Então a especiação ela pode acontecer localmente, né? Mas quando a gente tem uma ilha, especialmente uma ilha que está próxima de um continente, a gente tem muito mais especiação surgindo nesse continente, nessa área continental, e a gente tem o fluxo dessas espécies, boa parte dessas espécies, para dentro da ilha, então, ou no fragmento. Então, na verdade, a entrada de espécies numa escala regional, numa escala menor, ela não se dá principalmente através da especiação, ela se dá através de um outro processo, né? Eu vou fazer um tracejadinho aqui só para puxar aqui para perto. Um outro processo chamado imigração. Então a gente tem dois processos no planeta que causam a entrada, o aumento do número de espécies, tanto numa região ampla, como um continente, né, quanto em regiões pequenas. Claro que conforme nós vamos indo para escalas espaciais menores, ou seja, quando a gente vai chegando em locais isolados, pequenininhos, um fragmento de floresta, por exemplo, a especiação começa a ter uma importância muito menor em relação à imigração. E quando nós vamos para uma escala global, onde a imigração, por exemplo, no planeta é zero, né, vindo de fora do planeta, então a especiação é tudo que causa adição de espécies. E claro que nós podemos ter as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo numa escala espacial intermediária. Por exemplo, uma grande ilha isolada ou num continente, né? Um continente ele está gerando espécies dentro dele, né? Está sendo gerado espécies dentro desse continente e também está entrando espécies nesse continente a partir de outros continentes. Então, um processo ele não exclui o outro, né? São dois processos que causam a entrada de espécies em uma comunidade, tá? Um deles pode ser mais importante em alguma escala do que o outro. Mas, de uma maneira geral, a gente pode dizer que existem então esses dois processos que causam a entrada de espécies. Bom, então vamos imaginar que nós temos um grupo de espécies um conjunto de espécies, e nós temos esse planeta que é um motor gerador de espécies, né, que está adicionando espécies nesse pacote de espécies. E a gente tem um fluxo disso, né? A gente tem um vazamento, digamos, desse pacote para dentro das áreas menores. Então a gente tem essa direção, e as espécies, obviamente, se tiver especiação adoidado no planeta e um fluxo grande de indivíduos, ou qualquer fluxo, se a gente só tiver esses dois processos, eventualmente a gente vai adicionando espécies nessa ilha indefinidamente, né? Mas é claro que isso não acontece. As espécies elas não acumulam espécies, as ilhas não acumulam, os fragmentos não acumulam espécies indefinidamente. Na verdade, o que a gente vai ver sempre, né, num fragmento de floresta ou numa ilha, que nós temos um conjunto de espécies que é um subconjunto, né, do que poderia existir, né?
E isso acontece por causa desse processo chamado extinção, onde a gente tem a perda de espécies. Então, na verdade, a gente está perdendo espécies aqui nessa ponta, né? A gente está perdendo, digamos, o planeta inteiro está vazando, digamos assim, espécies, está perdendo espécies em vários pontos do planeta, através desse processo chamado extinção. Tá? Então, nós temos um processo, né, chamado extinção, que causa perda de espécies. Tá? Bom, essa perda de espécies, na verdade, essa extinção, né, que a gente está chamando de extinção, ela não é de fato um processo, ela decorre de dois principais processos, né, ou dois conjuntos de processos. Então a gente pode citar duas principais causas para a extinção de espécies, que vão ocorrer as duas nessa escala menor aqui, tá? Que é uma que a gente já viu, para quem já fez ecologia de populações, a gente já viu em populações, que é a estocasticidade demográfica. Tá? Então, o que é a estocasticidade demográfica? Bom, vamos imaginar que essas espécies estão entrando nesse planeta, nesse fragmento, nessa ilha. O que vai eventualmente acontecer? Bom, vai acontecer que nós vamos ter um pequeno conjunto de indivíduos de uma determinada espécie, ou simplesmente pelo nascimento e morte das espécies, uma espécie vai dar o azar de eventualmente ficar com poucos indivíduos. E aí a gente imagina lá, por exemplo, uma família de macaquinhos lá, uma família de macaquinhos numa árvore, digamos que elas existem só naquela árvore, né? Daqui a pouco cai um raio, cai a árvore e morreu aquele conjunto de indivíduos e, consequentemente, a espécie foi extinta naquela ilha. Se a espécie for exclusiva da ilha, né, o que também pode acontecer, então a gente perdeu a espécie também no planeta inteiro. E esse processo naturalmente está acontecendo a todo momento e a gente está perdendo localmente espécies a todo momento e ganhando também espécies. Pode ser a mesma espécie ou outra espécie, de forma que o número de espécies numa ilha, num fragmento, em qualquer local, qualquer comunidade do planeta, é um balanço entre o que chega e o que sai através desses processos. Bom, eu falei que tinha dois processos, na verdade, que causavam extinção, né? Dois conjuntos de processos. Então, um deles é essa perda aleatória, né, por estocasticidade demográfica, e o outro é uma perda não aleatória, né? Então a gente pode ter processos que a gente chama processos de seleção, e esse processo chama seleção em alusão à seleção natural mesmo, tá? Mas aqui a gente está falando do nível de espécie, não a nível de comunidades, não a nível de espécie, né? Então esse processo de seleção é um processo que reduz a diversidade de espécies porque espécies têm diferenças adaptativas. Então a gente pode imaginar, por exemplo, que nós temos uma comunidade, né, com uma ilha, por exemplo, com 10 espécies. Tá? E algumas dessas espécies tem uma característica X e outra tem uma característica Y. O que será que aconteceria nessa ilha se entrasse um predador, por exemplo, na ilha? Né? Bom, se o predador está mais adaptado a consumir espécies com a característica X, então a chance de a gente perder espécies com a característica X é maior do que perder espécies com a característica Y. Então esse processo vai acelerar a perda de espécies. Mesmo que exista ainda estocasticidade demográfica, esse processo vai causar uma perda ainda maior do que seria esperado só pela estocasticidade demográfica. Então, falei de predação, né, mas a gente poderia estar falando de vários outros fatores, como por exemplo, se as espécies tivessem diferenças na sua capacidade de se adaptar ao ambiente, ou a capacidade de resistir a certas condições ambientais. Digamos que a gente tivesse uma ilha com uma característica X, por exemplo, uma ilha montanhosa, e nós temos um fluxo de espécies com características tanto de montanha quanto de não montanha chegando do continente.
Bom, essa diferença na característica dessas espécies que estão chegando vai fazer com que somente um pequeno grupo, né, só aquelas que estão adaptadas à montanha, consigam chegar e se estabelecer, se reproduzir e manter uma população viável nessa ilha. Logo, então, essas diferenças fazem que tenha menos espécies na ilha do que poderia ter se não existissem essas diferenças. Então, a gente diz que esse processo de seleção causou uma redução na diversidade de espécies comparado com o que poderia ter. Então, enfim, então esse processo está determinando o número de espécies que ocorre na ilha. Nós temos vários processos, subprocessos, digamos assim, que poderiam ser listados aqui na seleção e, de fato, na literatura, ao longo dos anos, né, ao longo das últimas décadas, foi dominado por um desses processos, que é a competição entre espécies. Tá? Mas a gente poderia ter vários processos aqui, como predação, mutualismos. Quando eu falo competição, estou falando competição quando uma espécie é melhor competidora do que a outra. Tá? Se não tiver isso, então a gente está falando de uma extinção aleatória por estocasticidade demográfica. Mas isso é só um detalhe. Então a gente poderia estar falando de competição, predação, né, a presença de um predador. A gente poderia estar falando de um processo chamado filtragem ambiental, onde as espécies melhor não adaptadas a certo ambiente são eliminadas daquele ambiente. E vários outros processos. Então, esses processos específicos é o que dominou a literatura ecológica ao longo de muito tempo, e ainda dominam, né? E dá a impressão, se nós formos olhar a literatura, de que a ecologia de comunidades é um balaio de gato onde cada pessoa faz uma coisa diferente, porque na verdade as pessoas, cada trabalho está se debruçando numa dessas questões específicas. Tá? Mas de fato é todo esse conjunto de processos aqui que a gente pode agrupar em 4 principais, que são especiação, imigração, estocasticidade demográfica e seleção, que causam os padrões de diversidade que a gente observa. Ou seja, se a gente vê mais espécies num local do que no outro, é porque esses processos, o balanço desses processos está levando a ter mais espécies num local do que no outro. Tá? Bom, isso era então o resumo da obra, então, digamos, do que a gente viu ontem na aula. E a partir de então a gente vai ver o que causa diferenças, né? Quais são as principais causas da diferença global de diversidade. Então, por que algumas áreas do planeta, por exemplo, têm mais espécies do que outras. E também a gente vai se debruçar em algumas teorias principais que levaram a esses conceitos aqui, né? Especificamente, teorias que mostraram que esses processos de migração, por exemplo, e extinção local eram importantes, e também teorias que nos levaram a entender como a importância da estocasticidade demográfica e desses outros processos aqui na diversidade de espécies. Tá? Bom, gente, por hoje era isso. Eu espero que dessa vez vocês tenham conseguido assistir até o fim.